queridos amigos e irmãos, graça e paz a todos, mais uma vez juntos aqui para a glória de Deus, para esse momento de devocional, um momento tão gostoso, quando a gente desfruta aqui de uma porção da palavra de Deus, né? Eu gostaria de ler com os irmãos hoje o capítulo 23 de Atos. Nós temos aqui alguns versículos que fala sobre Paulo diante do Sinédrio, né? Então vamos ouvir essa passagem. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 1 do capítulo 23. A minha versão diz assim: Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir. Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no Sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus. E a assembleia ficou dividida, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Mas os fariseus admitem todas estas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: Não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Mais uma vez aqui ele vai para a fortaleza, né? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. O apóstolo Paulo aproveitou a oportunidade para, conhecedor, né, da palavra, jogar um contra o outro. Tantas lições, tantas coisas nós temos aqui. O Sinédrio era um tribunal judaico, onde o governo romano permitia que eles julgassem suas próprias causas, especialmente as religiosas, né? Eles tinham uma guarda, inclusive, providenciada pelo governo romano, e eles tinham um certo poder de influência. E neste momento aqui, diante de tantas coisas que nós podemos aprender, eu gostaria aqui de falar sobre a postura ideal do ministro de Deus. Há algumas virtudes inegociáveis aqui na vida do apóstolo Paulo, que se aplicam perfeitamente, não só aos ministros, mas aos servos de Deus de maneira geral. E eu quero falar sobre 5 virtudes excepcionais na vida de um ministro de Deus, na vida de um servo de Deus. A primeira delas é uma vida irrepreensível. Quando nós lemos aqui no testemunho do apóstolo Paulo, que ele inicia a sua fala diante do tribunal judaico, a primeira coisa que ele vai dizer é que ele vai falar assim: olha, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Então a vida, ela fala muito mais alto do que qualquer coisa. E o ministro de Deus, o servo de Deus, tem que ser irrepreensível. Alguém diz que não tem que ser apenas íntegro, mas tem que parecer ser íntegro. E saiba de uma coisa, meus amigos, saiba de uma coisa, meus amigos, meus irmãos, estão todos olhando para você. Suas ações, as suas reações, a sua fala, e o servo de Deus precisa ser irrepreensível. Em segundo lugar, nós temos aqui a autoridade espiritual. Quando aquele homem, Ananias, né, o sacerdote, que a bem da verdade, ele era o chefe, né, dos sacerdotes aqui, quando ele falou alguma coisa, né, insinuou que alguém desse um tapa na boca do apóstolo Paulo, por ter falado que tem sido fiel a Deus, então Paulo repreendeu com uma autoridade espiritual extraordinária. E eu chamo a atenção dos irmãos que se há alguma coisa
que o servo de Deus precisa ter é autoridade espiritual. Eu não estou dizendo isso que você tem que ter uma vida sem pecado, porque isso é impossível. Mas se você confessa o seu pecado, se você se arrepende, se você reconhece diante de Deus que você faltou com Ele, e você se humilha na presença de Deus, então você terá o seu pecado perdoado. Isso te dá autoridade espiritual. E nós precisamos dessa autoridade. Há muitos que buscam autoridade em tantas outras coisas, mas a autoridade que nós devemos ter como servo de Deus é a autoridade de estar bem com Deus, de estar em paz com Deus. E digo mais, estar em paz com a igreja, em paz com a liderança, em paz com os irmãos. Isso dá autoridade espiritual. Nós, quando temos autoridade espiritual, você tem então toda a ação do Espírito em sua vida para orar pelos enfermos, para expulsar demônios, para responder qualquer um à razão da sua fé. Então você não fica tímido, não fica com medo, não fica na dúvida, porque você tem autoridade espiritual. É isso que cada ministro precisa ter, como nós vimos aqui no apóstolo Paulo. Terceira virtude que nós destacamos é o conhecimento das Escrituras. Quando foi-lhe avisado que aquele homem, da qual ele respondeu, que era o chefe dos sacerdotes, ele na mesma hora, então, ele disse assim: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito, não fale mal de uma autoridade ao seu povo. E o apóstolo Paulo continua depois da sua exposição, falando sobre a questão da ressurreição, que vai jogar uns contra os outros. Mas a leitura que faço desse texto aqui é o fato de que o apóstolo Paulo tinha conhecimento das Escrituras. Isso inclui o Novo e o Antigo Testamentos. Os dois testamentos. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. O ministro de Deus precisa conhecer a palavra de Deus. E nós precisamos nos voltar para a pesquisa. O servo de Deus precisa ler as Escrituras, precisa ler a palavra. E o conhecimento é quase inesgotável, porque cada dia que a gente abre a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, nós aprendemos alguma coisa. Então, um aspecto, uma virtude extraordinária na vida do apóstolo Paulo era o conhecimento das Escrituras. Em terceiro lugar, uma outra virtude é a convicção bíblica teológica. A convicção que ressalta aqui na vida do apóstolo Paulo é que ele diz o seguinte: estou sendo julgado pela minha esperança na ressurreição dos mortos. Então, a nossa convicção ela é muito importante. Às vezes o grande problema do cristão é ficar em cima do muro. Sabe por quê? Para agradar as pessoas. O que você crê? Assume o que você crê. Você confessa o que você crê. Por isso que quando nós estamos para ser batizados, então a profissão de fé ou a confissão de fé, onde a gente declara a nossa fé, as nossas convicções. Então é importante que você assuma diante de todos, ainda que as pessoas se escandalizem. Olha, eu creio na ressurreição. Enquanto as pessoas falam que a salvação é pelas obras, não, a salvação é pela fé. Pela fé. Quando as pessoas falam de outras reencarnações, falam, não, a alma está ordenada a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então as nossas declarações, a nossa confissão de fé, as nossas convicções, elas têm que ser colocadas diante das pessoas. Essa é uma virtude do ministro de Deus, é uma virtude do servo de Deus. E finalmente, a quinta virtude, que são virtudes inegociáveis, é ouvir a voz de Deus, discernir o que Deus está falando. A leitura que faço está no versículo 11, quando o texto vai dizer, olha, no dia da noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Isto é, Deus está falando para ele, apesar dos pesares, de toda a dificuldade que você está passando, ainda você vai testemunhar do meu nome lá em Roma. Mais tarde ele vem apelar a César e vai ser julgado lá em Roma. Então a leitura que eu faço aqui é que uma das coisas que o ministro de Deus precisa saber é saber ouvir a voz de Deus. O que Deus está me falando agora. Procurar ouvir, Senhor, fale ao meu coração. E ouvir a voz de Deus nos eventos, seja na pandemia, seja na escassez, seja na fartura, seja em pessoas, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Com os acontecimentos. Deus, Ele quer se interagir conosco, ter comunhão conosco. Mas se nós voltamos só para as preocupações terrenas,
Então nós não vamos dar tempo a Deus, não vamos permitir que Ele fale, mas se nós temos os nossos momentos de devoção, certamente Deus vai falar conosco. Fica aí então as 5 virtudes de um filho de Deus, 5 virtudes de um servo de Deus: vida irrepreensível, autoridade espiritual, conhecimento das Escrituras, convicção bíblica teológica e saber ouvir a voz de Deus. É isso aí. Curva a sua fronte, vamos orar ao nosso Pai. Senhor da glória, louvado e exaltado seja o teu nome. Graças nós te damos pela tua palavra viva, a sua palavra extraordinária que faz morada em nossos corações. Obrigado por esse episódio extraordinário, ó Deus, que foi vivenciado pelo apóstolo Paulo e que nos ajuda tanto, ó Deus, a sermos irrepreensíveis. Obrigado que essas virtudes façam parte da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus. Nós sabemos que cada um de nós temos o nosso sinédrio. Ajuda-nos a assumir o verdadeiro cristianismo e ajuda-nos a termos essas virtudes tão preciosas. Obrigado pelo teu grande amor por nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Um forte abraço, querido. Deus o abençoe muitíssimo.